Olá, tudo bem? Professor Paulo Torres aqui mais uma vez, voltando a falar sobre processo civil, ainda na temática das tutelas provisórias, né? A gente já falou um pouco sobre a parte geral das tutelas provisórias, já explicamos já detidamente as tutelas de urgência e todos os seus desdobramentos, e hoje cabe falarmos um pouquinho sobre a tutela da evidência, né? Que também é uma modalidade de tutela provisória, mas que, ao contrário das tutelas de urgência, não vai ter esse requisito, né, da demonstração da urgência. Ela vai repousar sobre uma sólida plausibilidade do direito reivindicado, né? Vamos dar uma olhada no que acontece. Então tá lá. Olha o que a gente está colocando ali. A tutela da evidência, conforme delineada no CPC de 2015, surge como uma modalidade de tutela provisória que visa garantir a efetividade da jurisdição em situações onde o direito do autor se apresenta evidente e incontestável. Então, olha para mim. O que acontece? O direito de ação, ele não deve ser obstado de maneira a frustrar o indivíduo, né, o jurisdicionado, o cidadão, com relação ao seu acesso à justiça. Então, eu não vou proibir que o indivíduo entre em juízo, ingresse em juízo para demandar. Só que em algumas situações ele está entrando com aquela demanda, mas essa demanda, assim, ela é autoevidente, ela é clara como o sol, né? Como diziam os nossos advogados mais antigos, né? De clareza solar, né? Sempre tinha isso na petição. E nesses casos, gente, o legislador entendeu que a gente podia realizar uma tutela mais específica do bem da vida, fazendo com que esse processo não se alongasse desnecessariamente no tempo. Vamos lembrar que a gente há muito vive um movimento de assoberbamento do judiciário, né? O judiciário, e isso é, de certa forma, até feliz, né? Porque é um sinal de que, de fato, o cidadão está tendo acesso à jurisdição, está conseguindo ingressar em juízo. Só que a estrutura, os recursos do judiciário são limitados, eles são finitos. Então a gente precisa ter um uso racional da jurisdição. E esse uso racional da jurisdição passa tanto por não provocar a atividade jurisdicional desnecessariamente, quanto por não deixar que uma demanda já plenamente resolvida, né, que já nasce praticamente satisfeita, se alongue no tempo e ocupe, portanto, a estrutura, a máquina do judiciário, tá? Então vamos lá para o conceito de tutela da evidência. Olha para o quadro. A tutela da evidência é caracterizada pela possibilidade de antecipação dos efeitos da decisão final, mesmo sem a demonstração de urgência ou perigo de dano. Ela se baseia na apresentação de provas robustas e inequívocas que permite o juiz formar a convicção do direito pleiteado. Ao contrário da tutela de urgência, a da evidência dispensa a necessidade do perículo in mora, focando na verossimilhança das alegações. Então, o que acontece? Ao passo que nas tutelas de urgência, o que eu quero é resguardar a dignidade do judiciário e resguardar o bem da vida que está sendo objeto de litígio naquele processo, na tutela da evidência, o que eu estou buscando é garantir uma maior eficiência, uma maior eficácia da atividade jurisdicional, evitando que um processo ingresse numa dilação probatória, numa fase cognitiva desnecessariamente alongada para demonstrar o que eu já consigo evidenciar de plano, né? Por isso é uma tutela da evidência. E aonde está a tutela da evidência no Código de Processo Civil? A tutela da evidência está disposta lá no artigo 311 do Código de Processo Civil. E esse dispositivo mostra bem claramente qual é a intenção do legislador com relação a criar esse mecanismo que garanta uma maior eficiência da tutela jurisdicional. Olha lá o artigo 311. A tutela da evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando? Então, atenção.
O legislador entende que é possível adiantar esse provimento jurisdicional em razão da certeza, da plausibilidade das alegações, mas qualquer tutela, né, qualquer reivindicação serve para essa dinâmica? Não. O legislador tomou o cuidado de colocar um rol das hipóteses em que essa tutela da evidência pode ser requisitada. Então tá lá, inciso 1. Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Inciso 2. Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inciso 3. Quando se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Inciso 4. Quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente, então sem mesmo ouvir o réu, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre esse cabimento e vamos explorar essas hipóteses de maneira mais detida. Então, a gente consegue verificar que as hipóteses de cabimento foram ali escolhidas pelo legislador de forma bastante cuidadosa, considerando hipóteses em que a gente já tenha, por muitos prismas, né, por muitos lados, já tenhamos uma razoável certeza de que aquele direito vai ser, sim, provido ao final do processo. Então você vê que a gente fala de súmulas de tribunais superiores, a gente fala de direitos que podem ser demonstrados única e exclusivamente pelos documentos que já são carreados com a petição inicial. Quando esse direito é demonstrado pelos documentos que são carreados pela petição inicial e o réu não arca com o seu ônus de contraprova, né, de contestar as provas demonstradas na petição inicial, tá? Então vamos explorar um pouquinho mais essas possibilidades de cabimento para a gente poder ver quando exatamente uma tutela da evidência poderá ser deferida. Olha lá. Primeiro, abuso do direito de defesa. Essa é interessante. O que acontece, gente? É claro que o devido processo legal tem como corolário lógico, tem como base, né, como pedra fundamental ali o contraditório e a ampla defesa. Então, a cada manifestação deve ser oportunizada uma chance de uma manifestação da outra parte em sentido contrário. Essa manifestação ela deve ser ali efetiva, né? Ela deve ter potencial de interferir na decisão judicial, ela deve ser instruída com todas as informações necessárias para que a parte possa se manifestar de maneira adequada. Isso tudo faz parte do contraditório da ampla defesa. Agora, não existe, embora exista direito ao contraditório e à ampla defesa, não existe no direito processual brasileiro um direito à resistência injustificada. Você tem o direito de se defender do processo, mas você tem o direito de se defender daquilo que é defensável. Se de fato a parte autora está declinando nos autos uma pretensão judicial que corresponde com a narrativa fática, em que o direito é exatamente aquele que a parte autora alega ter, em que as provas são exatamente aquelas que a parte autora demonstra, e que o próprio réu, de certa medida, deveria reconhecer que ele está errado naquela dinâmica, que ele deveria, né, ter sucumbido à vontade da parte autora, não há que se falar em pretensão de defesa, tá? Então, quando o réu usa o processo, usa os instrumentos processuais, o próprio trâmite processual, como uma ferramenta de protelação, ou seja, o que ele está querendo ali com aquela ação, ele sabe, o réu, não se enganem, o réu também sabe que já perdeu aquela ação. O que ele está fazendo é ganhando tempo. E tempo para quê? Isso aí é variado. Eu não sei. De repente ele está ganhando tempo porque ele sabe que a parte autora está em uma situação muito delicada
e que precisa daquele bem da vida com uma certa urgência. E se ele comprar tempo com sucessivas medidas protelatórias, ele pode fazer com que a parte autora se sujeite a um acordo menos favorável do que seria provimento judicial, por exemplo, né? Isso é um uso indevido, isso é um uso que não observa a boa-fé processual. Então, nesse sentido, quando ficar demonstrado que a parte autora abusa do seu direito de defesa, desculpa, parte ré, perdão, abusa do seu direito de defesa, o autor poderá ter sim concedida uma tutela da evidência. Olha ali o que diz o quadro: o abuso de direito de defesa é uma das principais hipóteses de concessão de tutela da evidência. Caracteriza-se quando o réu utiliza de subterfúgios processuais para protelar o andamento do processo, frustrando a legítima expectativa de uma solução justa e célere. Então, não raras as vezes, o réu está fazendo uso de recursos protelatórios, não raras as vezes há uma litigância de má-fé envolvida, né? Então o réu vai lá e recorre, e sobre esse recurso apresenta embargos e depois embarga a decisão dos embargos. Ou seja, ele não está buscando realmente uma modificação da decisão judicial. Ele só está gastando tempo processual para evitar que o provimento derradeiro seja proferido. Outra hipótese é quando a gente está falando de direito documentalmente comprovado. Olha ali para o quadro. A segunda hipótese relevante é quando o direito do autor está claramente demonstrado por meio de documentos que não deixam margem para dúvida. Nesse cenário, o juiz pode conceder a tutela da evidência sem que haja necessidade de esperar pelo desenvolvimento completo do processo, uma vez que a prova documental já oferece certeza necessária sobre a existência do direito pleiteado. Agora, atenção, esses documentos eles servem, né, para embasar uma tutela da evidência, mormente em duas hipóteses. Quando os documentos demonstram cabalmente o direito da parte autora sobre o qual já existe uma certa consolidação jurisprudencial por meio de súmulas de tribunais superiores e tudo mais, ou quando a parte autora cumpre com o seu ônus probatório, apresenta os documentos na petição inicial que corroboram todos os seus argumentos e todos os seus pleitos, e em contrapartida o réu não arca com o seu ônus de defesa, né? Ou seja, nessa segunda hipótese, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, de início, né, ali inaugurando a relação jurídica processual, ainda não podemos falar em uma hipótese de ocorrência de tutela da evidência. Porque, embora o direito seja extremamente plausível, embora a parte autora tenha demonstrado de forma muito sólida que tem o direito que reivindica ter, é preciso, nesse caso, ouvir o réu em contraditório e aguardar se ele tem alguma manifestação, se ele tem alguma prova que vá fazer com que essa pretensão da parte autora seja extinta, modificada ou de alguma forma seja fragilizada e mereça uma cognição mais exauriente, né, uma dilação probatória para demonstrar a sua plausibilidade, tá? Então, quando a gente está falando de documentos da petição inicial que corroboram cabalmente o pedido da parte autora, é preciso que a gente lembre dessas duas vertentes, tá? Tanto quanto a gente está falando de um direito que já está muito bem amparado pela jurisprudência nacional, quanto quando a gente está falando de um direito que foi suficientemente demonstrado na petição inicial e não foi suficientemente contestado. Tá? Pedido rei persecutório, olha ali para a tela. Pedido rei persecutório é aquele em que se reivindica, né, que se persegue algum bem. Esta é uma das hipóteses de dispensa de contraditório e de ampla defesa previstas, inclusive, pelo artigo 9º, parágrafo único do CPC, de maneira que o juiz pode decidir liminarmente, logo que toma conhecimento do pedido de tutela, quando esse pedido de perseguição de um bem se fizer suficientemente evidenciado por meio da documentação oferecida pelo autor do pedido de tutela. Então, nessa situação, a gente está falando de um negócio jurídico específico em que eu estou buscando, que eu estou reivindicando um bem em questão com uma base documental, com uma base probatória muito sólida de que eu tenho aquele direito à reivindicação daquele bem e, por conta disso, há de ser conferida uma tutela uma tutela provisória de natureza, desculpa, uma tutela provisória da evidência, né?
Então, nesses casos específicos, desses negócios jurídicos em específico, o Código de Processo Civil, lá no artigo 311, deu a gente a oportunidade de reivindicar o bem por uma tutela da evidência. E aí, entendimento consolidado, né? Só para reforçar aquilo que eu já disse quando a gente falou lá do pedido embasado em uma questão documental. A tutela da evidência também se aplica quando a matéria objeto do litígio já foi decidida de forma consistente pelos tribunais superiores, especificamente, né, especialmente, mas não somente, o STF e o STJ. Nesse caso, a tutela da evidência não só está buscando garantir uma maior celeridade, garantir uma maior eficiência da relação jurídica processual, mas também garantir a coesão da jurisprudência, garantir a coesão do ordenamento jurídico e dos provimentos judiciais a respeito daquela temática. Tudo bem? Eu trouxe aqui para o nosso encontro hoje alguns enunciados que são interessantes que a gente observe a respeito da tutela da evidência, porque ela gerou um pouco de desentendimento, né, na doutrina e na jurisprudência no início. Então, alguns enunciados foram editados para consolidar os entendimentos sobre a tutela da evidência. Olha lá para o quadro. Ó. A gente está falando aqui primeiro dos enunciados do 8º Fórum Permanente de Processualistas Civis. Né? O enunciado 217 diz para a gente: a apelação contra o capítulo da sentença que concede, confirma ou revoga a tutela antecipada da evidência ou de urgência não terá efeito suspensivo automático. Olha que legal! Eu estou falando que a tutela da evidência ela é tão contundente, ela é tão sólida, ela demonstra uma plausibilidade tão significativa do direito, que mesmo quando eu apelo contra uma decisão, né, ou contra a decisão inteira, ou contra o capítulo da decisão que defere essa tutela da evidência, essa apelação, em regra, não terá efeito suspensivo, ok? Porque tão sólida é a tutela que faz sentido que ela seja execuível desde sempre, tá? Enunciado 418. As tutelas provisórias de urgência e de evidência são admissíveis no sistema dos juizados especiais. E aí, já sigo com o enunciado 422. A tutela de evidência é compatível com os procedimentos especiais. Ou seja, não deveria ser uma surpresa para a gente, porque a gente sabe que o procedimento comum e essas disposições elas são subsidiárias e têm aplicação em outros procedimentos. Mas o Fórum Permanente de Processualistas Civis veio e consolidou esse entendimento e disse: olha, não há incompatibilidade da tutela da evidência com o procedimento dos juizados especiais ou com qualquer procedimento especial que seja. Enunciado 423. Cabe tutela de evidência recursal. Ou seja, é possível que a evidência se mostre presente em grau de recurso, ok? Outros enunciados, vamos lá. Enunciado da primeira jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Enunciado 47. A probabilidade do direito constitui requisito para a concessão da tutela da evidência fundada em abuso do direito de defesa ou em manifesto propósito protelatório da parte contrária. Ou seja, não basta que a parte contrária esteja claramente fazendo um uso abusivo do seu direito de defesa. É preciso que, além deste uso abusivo do seu direito de defesa, o direito de fundo que se reivindica tenha uma razoável plausibilidade demonstrada nos autos. Enunciado 48. É admissível a tutela provisória da evidência prevista no artigo 311, inciso 2 do CPC, também nos casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores. Ou seja, eu estou falando de uma situação em que eu estou ampliando o escopo da hermenêutica do dispositivo em questão. Enunciado 49. A tutela da evidência pode ser concedida em mandado de segurança. Isso corrobora a ideia do que a gente estava falando lá com o Fórum Permanente de Processualistas Civis e que procedimentos especiais comportam tutela da evidência, né? E aqui eu trouxe também o enunciado 29 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados,
que diz que para a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 311.3 do CPC, o pedido rei persecutório deve ser fundado em prova documental do contrato de depósito e também da mora. Ou seja, não basta, na mesma linha do que a gente já vinha falando, não basta que as condições abstratas para a tutela da evidência estejam presentes. É preciso demonstrar de forma muito contundente a plausibilidade do direito de fundo em questão. E isso para garantir que toda essa celeridade trazida pela tutela da evidência será, sim, muito bem-vinda, mas será garantida por meio de uma segurança, né, de uma segurança jurídica bastante consolidada, tá? Vamos ver como é que a gente está cobrando isso em concurso? Olha lá para a tela. Concurso da Transpetro, advocacia da Transpetro, disse assim: J postulou na sua petição inicial o deferimento de tutela provisória para reconhecer a procedência de sua pretensão de mérito, anexando documentos que embasam seu pedido a contento, bem como indicando a existência de súmula vinculante em seu prol. Nos termos do Código de Processo Civil em vigor, tratando-se de tutela da evidência, no caso descrito: A. Deve vir acompanhada de elementos que indiquem o perigo da demora. B. Deve existir risco ao resultado útil do processo. C. Pode ser deferida liminarmente pelo juiz. D. Depende de dilação probatória. Ou E. Está relacionada à proteção temporária da coisa litigiosa. A e a B é fácil, né? A gente não estaria diante de uma tutela da evidência nesses casos. A gente estaria diante de uma tutela de urgência se eu precisasse indicar perigo de demora ou risco a resultado útil do processo. A grande questão da tutela da evidência é que, nesse caso, é que a prova já está pré-constituída, então ela não depende de dilação probatória. E também não é uma proteção temporária da coisa litigiosa. Ao contrário do que acontece com a tutela de urgência de caráter antecipado, a proteção aqui possui o condão de definitividade, tá bom? Então a alternativa correta seria a alternativa C, pode ser deferida liminarmente pelo juiz. Gente, isso era o que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês todos tenham gostado desse nosso encontro e até a próxima.